estão chegando também ainda, com certeza, nessa mais uma manhã do nosso Axis às 10. E nós teremos hoje conosco, com muita alegria, Dom José Carlos de Souza Campos, que desde 2014 foi nomeado bispo de Divinópolis, aqui pertinho de Belo Horizonte, foi nomeado então pelo Papa Francisco, e desde maio de 2020 também é presidente da regional da CNBB Leste 2, que engloba também o Espírito Santo. O Dom José, ele, além da formação dele acadêmica na graduação, ele tem um mestrado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, 2000-2002. E é um grande pastor, eu diria, da minha diocese, porque eu tenho a graça de morar aqui na cidade de Itaúna, perto, né? Então, dentro da diocese de Divinópolis. O Dom José vai falar para a gente sobre a igreja na pandemia e na pós-pandemia. A nossa igreja, todos nós sabemos, não está parada, graças a Deus, né? Se nós entrarmos, por exemplo, no site do Vatican News, né, todos os dias, lá tem inclusive um especial agora, especial Covid-19 para além da crise. Só hoje, dia 21, por exemplo, nós temos 4 notícias lá desse especial Covid. Por exemplo, uma fala sobre desinfecção e bens culturais. Olha que interessante. É um ponto que talvez a gente não se atenha tanto. Desinfecção dos bens culturais. Mas tem as recomendações do Dicastério para a Cultura. Tem também uma matéria sobre as igrejas lá na Índia, em Mizoram, que estão oferecendo as estruturas das obras das igrejas, né, para a quarentena de repatriados. Ou seja, a nossa igreja, no mundo todo, não está parada. Não se fala das nossas, né, das nossas aqui na nossa diocese de vocês, sempre por todo o Brasil. Então, o Dom José vai falar para a gente um pouco sobre isso, né, como está, então, a posição, como está agindo a nossa igreja durante a pandemia e, é claro, também na pós-pandemia. Como das outras vezes, vocês podem enviar as perguntas e nós vamos, ao final, repassá-las para o Dom José, tá bem? Dom José, fique à vontade aí com o senhor aí, uns 40 minutos de fala aí, 40, 45, que a gente retoma, tá ok? Bom dia, Adilson. Bom dia, amigos. E que bom porque possamos estar juntos, né, nesse meio que tem sido para nós uma grande novidade, mesmo que sejam meios que já existiam antes da pandemia e que nós, infelizmente, não ainda tínhamos aprendido a utilizar. Então, que bom que podemos, através dessa live online, cada um da sua casa, do seu escritório, do seu lugar onde se encontra agora, podemos, então, partilhar as coisas da nossa igreja e deste nosso tempo. Penso que o início da Gaudium et Spes, que é a Constituição Pastoral do Vaticano II, que trata sobre a igreja no mundo de hoje, aquelas palavras iniciais nos ajudam a nos encontrar como igreja neste momento. Nos ajudam a perceber qual é o vínculo entre igreja e este tempo, né? Então, certamente, muitos já conhecem esse texto, mas faço questão de lê-lo nas suas 3 ou 4 linhas iniciais. São as primeiras palavras da Gaudium et Spes, que foi o último documento conciliar a ser aprovado. Então, começa assim aquela Constituição. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no coração do discípulo. Então, meus amigos, é importante que nós, de fato, entendamos que nós, como igreja, hoje, como em nenhum momento, podemos estar alheios àquilo que nossa gente vive e sofre. Tanto aquilo que é bom, que é alegre, que é positivo, que é esperançoso, mas também aquilo que é triste, angustiante e difícil, como esse tempo de pandemia que estamos vivendo. Portanto, a natureza da igreja nos obriga, nos leva a um posicionamento, a uma ação efetiva e afetiva nesse momento de pandemia. Por isso, queria partilhar com vocês um pouco, nesses minutos, né, um texto de análise de conjuntura eclesial, que a equipe da CNBB
produziu sobre esta matéria, pandemia e pós-pandemia, alguns pontos de reflexão. E, então, passeando um pouco sobre esse texto e também intercalando um pouco aquilo que vivemos aqui na Diocese de Divinópolis, Minas Gerais, Regional Leste 2, como também dentro desse espaço maior que é o regional. Então, vamos ajustar um pouco essa análise de conjuntura, aquilo que a nossa Diocese está fazendo aqui enquanto ação micro, também aquilo que o nosso regional está fazendo um pouco num território maior. O nosso Regional Leste 2 compreende os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Somos 32 dioceses, 4 lá no Espírito Santo e 28 aqui em Minas Gerais. Claro que estamos num estado bastante grande, então não é tão fácil assim, nem como estado, nem como regional, a gente pensar ações muito comuns. Há linhas gerais que nós estamos tentando costurar também aqui entre nós. Inclusive, há poucos dias houve uma reunião do Conselho Episcopal Pastoral do Regional, e ali propusemos-nos algumas linhas comuns, enquanto elas forem possíveis de serem efetivadas dentro de um regional tão grande, né? E ali nós nos propusemos, por exemplo, a pensar em comum a volta das atividades religiosas em âmbito global, isto é, em cada diocese como um todo. Então, nenhuma diocese voltar às atividades normais antes de nós conversarmos um pouco dentro do grupo do Leste 2. Depois, uma outra iniciativa, aquela de a gente dar uma atenção particular aos que estão no processo formativo, sejam os formandos, sejam os formadores, para nós também não deixarmos que tudo fique entregue e tão somente em cima de uma formação online, à distância, oferecida pelas faculdades. Depois, um outro ponto é a gente também estimular gradativamente o atendimento dos padres naquilo que é possível, e vamos falar disso também de maneira um pouco mais detalhada adiante. E, por fim, também partilhar as experiências boas, positivas, em se tratando da ação solidária, da ação emergencial, das situações ligadas à gestão, à economia, partilha dos bens, ajustes com os funcionários. Isso que for positivo numa diocese, nós também damos, digamos assim, dentro do regional, uma certa democratização dessas experiências. Então, sobre isso, vamos discorrer um pouco ao longo desse nosso tempo. Bom, em tempos de pandemia, nós percebemos que muitas coisas mudaram na nossa cabeça, na nossa ação pastoral, na nossa prática celebrativa e litúrgica, nos nossos modos de nos encontrar para decisões que têm que ser tomadas. Então, eu penso que essa pandemia, entre aspas, nos obrigou a repensar ou a reinventar muito do nosso jeito de evangelizar, do nosso jeito de nos reunir e até do nosso jeito de estarmos em conexão uns com os outros. Então, eu penso que um primeiro elemento que nós podemos já ir desenhando em se tratando de como é que essa pandemia tem afetado a igreja, penso que o primeiro ponto seja esse, né? A pandemia nos fez estar presentes de forma nova. Nos fez estar presentes de forma nova, né? Acelerou o processo de uso das mídias, seja para reuniões, para trabalhos, para aulas e, sobretudo, para missas. Interessante que aqui em Divinópolis, muitas paróquias não tinham seus canais ou as suas plataformas digitais, né? Hoje, aqui na cidade, como também na Diocese de Divinópolis, que hoje conta com 54 paróquias em 25 cidades, muitas paróquias organizaram as suas plataformas digitais, né? Instagram, Facebook, YouTube, né? Então, estão usando dessas plataformas, sobretudo, claro, para as celebrações, né? Transmitidas para que as pessoas possam participar delas desta forma, que é a forma extraordinária para esse tempo, mas, portanto, é aquela que boa parte das comunidades vão poder experimentar, levando em conta que as equipes que trabalham em cada celebração são equipes pequenas, né? E que ali, aquela equipe celebrando e comungando, ela ajuda a manter a fé viva, acesa
no coração de milhares de outros irmãos que não podem estar ali ou não podem estar em nenhuma igreja. Aqui entre nós, as igrejas estão, na sua maioria, fechadas, né? Com pequenas exceções onde, de fato, não há nenhum risco maior, porque são cidades pequenas, mais afastadas dos grandes centros. Então, a maioria das igrejas está fechada e sem nenhuma atividade celebrativa. Então, só essa mesmo via online. Então, esse foi um ponto importante. As paróquias investiram nesse lugar de comunicação. E quando eu falo investiram, eu estou pensando que investiram pessoas, investiram conhecimento, investiram equipamentos, né? Já que se eu quero uma boa transmissão, não dá para fazer com meu celular 1.0. Eu preciso, de fato, encontrar meios mais sofisticados e que podem permitir uma transmissão mais linear, mais tranquila, sem cortes, né? Sem demoras. Então, houve também um investimento aí nesse item equipamentos e, sobretudo, houve um aprendizado. Até um aprendizado de linguagem. Porque uma coisa é o padre presidir a missa ali numa assembleia onde ele está vendo as pessoas, até em algum momento interagindo ou percebendo olhares e bocejos, né? E outras coisas que vão levando o padre a esticar ou a diminuir a pregação, ou aí se empolgando com alguma temática mais envolvente. Outra coisa é a gente celebrar diante da câmera. Até a linguagem é outra. Diante da câmera eu estou falando de um para um. Já não é tanto irmãos e irmãs, mas é meu irmão, minha irmã, né? Eu estou falando para você aí na sua casa, ou aí no seu trabalho, ou aí no hospital, no presídio. Até a linguagem, portanto, essa linguagem virtual, ela é diferente, o que exigiu ou tem exigido de nós também uma capacidade maior de dialogar com a linguagem própria deste status online. E isso tem sido bacana também. Sem contar, portanto, que houve um boom bastante interessante e bonito na articulação e até mesmo na criação da PASCOM, da Pastoral da Comunicação em nível comunitário ou em nível paroquial. Esse certamente foi um ganho excepcional neste tempo, né? Nós, nesse item, não podemos retroceder. Isto é, o que aprendemos a fazer aqui, precisamos a manter isso em algum momento quando passar este tempo. Eu falava um pouco com a Adilson antes de nós estarmos juntos, que pessoalmente eu acho que quando esse tempo ruim, mais grave passar e nós pudermos recuperar a celebração coletiva, presencial, eu penso que haverá de se colocar um tempo de interrupção dessas celebrações online, até para que as pessoas voltem para as assembleias presenciais, de modo que não percebam que há um ponto de igualdade aqui. É certo que não há oposição entre a assembleia litúrgica presencial e a transmissão virtual, até porque na base de uma transmissão virtual está uma assembleia presencial pequena, mas há uma assembleia presencial. Então, a gente sabe que a primazia é de uma assembleia presencial que celebra e transmite. Mas eu acho que nós vamos ter que fazer uma fadiga para que as pessoas entendam que não é a mesma coisa quando tudo passar, a ponto de optarem por ficar em casa durante a semana ou até no domingo, porque a missa que assistiram até então, durante a pandemia, teria agora, portanto, a mesma equivalência. E não se trata disso, né? Eu penso que, passada essa pandemia, haverá de se ter um tempo onde, sem essas celebrações online, pelo menos com a mesma abundância de agora, sem elas, as pessoas possam ir aos poucos voltando para a vida cotidiana, litúrgica, presencial, lá nas assembleias. Mas acho também que isso vai demorar um pouco, acho que haverá entre aspas, né, uma ressaca até que todo mundo volte a estar sem medo nas assembleias, participando delas como tudo acontecia antes da pandemia. Então, eu penso que esse aqui é um elemento bacana, né? Nós percebemos um investimento grande nas PASCONs. A pandemia nos levou a conhecer e a usar mais desse espaço virtual, que tem sido para nós um espaço novo, desafiador, mas extremamente fecundo.
é através deles, desse espaço, que nós estamos hoje alimentando a fé de muitas pessoas, de muitas comunidades que estão só nesse contato online, como é possível agora nesse tempo. Bom, esse é um primeiro elemento. Acho que há também, digamos assim, um segundo elemento que a pandemia nos faz compreender sobre nós mesmos, sobretudo como igreja e diante da tarefa da igreja de cuidar, né? Então, a pandemia nos colocou diante de algo imprevisível, impensável. Eu digo que as gerações que estão vivas hoje não conheceram o que seja isto, essa privação de encontros, essa privação de celebração, essa restrição, esse isolamento social, esse distanciamento social. A geração viva hoje no mundo não conheceu isto, né? É novo para todo mundo. Então, estamos diante de uma realidade que manifestou de maneira assim trágica e muito rápida, né, a fragilidade, a contingência da vida. E muitos, é claro, lidam com isso com uma certa serenidade, um certo equilíbrio, mas a gente sabe também que muitos outros vão passando grandes apertos na capacidade de enfrentamento desta realidade nova. Então, esse tempo pode gerar, e já está gerando, né? Ele vai trazer à tona doenças psicológicas, distúrbios, desequilíbrios afetivos, emocionais. Então, aqui também é um campo de ação importante e inadiável da igreja. Nós temos que nos exercitar como igreja nesse trabalho de acolhida, de escuta, de cuidado desses irmãos e irmãs que, de modo muito diferenciado, estão vivendo esse tempo de pandemia. E alguns, assim, deixando aflorar, né? Claro, cada um tem um pouco a sua história, deixando aflorar uma fragilidade, uma fraqueza muito grande, a ponto de já estarem em processos, digamos assim, humanos, psicológicos, emocionais, de abalo. Então, isso vai exigir de nós, portanto, que a igreja esteja preparada para agir como mãe, como aquela que escuta, que cuida, que aconselha. Por isso, até eu acho que esse lugar virtual também precisa ser um lugar onde, para além das celebrações, haja também outros cuidados. O cuidado com o aconselhamento, com a espiritualidade, com a oração, né? Até mesmo com a saúde. Aqui em Divinópolis, nós começamos há um tempo algumas lives também sobre saúde. Nós chamamos de vida e vida plena, saúde em live. Então, a cada semana, a cada 15 dias, nós convidamos médicos ligados a muitas especialidades que esse tempo agora tem obrigado a estarem atuando mais efetivamente, né? Então, médicos ligados à saúde global, à saúde psíquica, né? A saúde mesmo até espiritual, no sentido de que essas lives vão ajudando as pessoas a interagindo ali conosco, a pensarem também de modo mais sério as questões ligadas à saúde física, espiritual, mental. Então, eu penso que a igreja agora, diante da pandemia, precisa, sobretudo, exercitar-se no ministério da escuta, do cuidado. Uma escuta que, inclusive, pode ser virtual. Nós temos padres aqui que fazem agendamentos para o atendimento online, né, para favorecer quem pode usar bem desse meio. Também, claro, temos que favorecer para que, mesmo no atendimento presencial, né, 1 a 1, se possa, dentro de uns cuidados que têm que ser mantidos, o atendimento também de pessoas. Isso já está começando a voltar também aqui. Os padres estão disponibilizados para o atendimento presencial, sem aglomeração, né, em salas mais arejadas, mas a gente percebe que, nesse momento, já há sinais de que precisamos estar atentos a esse cuidado efetivo na escuta, no aconselhamento, na oração com as pessoas, a fim de que ninguém se perca ou mesmo entre numa situação deplorável de perda, sobretudo do sentido da vida, né? Porque eu acho que esse momento de pandemia, de fato, levanta
dentre outros elementos, essa pergunta. A pergunta pelo sentido da vida. A pergunta pela existência, a pergunta sobre o que fazemos aqui, a pergunta sobre a interação que existe entre as pessoas, entre as gerações. Eu penso e vejo, às vezes, com tristeza, como que algumas gerações não conseguem pensar e agir com responsabilidade em relação às gerações mais vulneráveis. Quer dizer, há, às vezes, movimentos que querem, porque acham que têm mais saúde ou que estão mais aptos, que tudo podia voltar ao normal e que os mais vulneráveis, os idosos, os portadores de doenças graves e agudas, que eles se ajeitem, ou que eles esperem o tempo deles. Então, eu penso que essa daqui, na minha leitura pastoral, é uma das fragilidades que afloraram entre nós. Penso que nós não conseguimos construir ainda uma ideia de uma coletividade responsável, onde uns, para serem solidários com outros, vão participar da mesma sorte ou da mesma privação. No sentido de que, eu não vou permitir ou criar uma igreja paralela para os saudáveis, para os sadios, levando em conta que aí os idosos, os doentes, e às vezes uma grande parte das nossas comunidades vão ficar isentas dos benefícios oferecidos a uma parte. Acho que aqui se trata de nos pensar como um corpo, e nesse corpo aqui se trata de vivermos juntos as mesmas alegrias e as mesmas angústias. Mas eu penso que essa escuta da igreja vai exatamente nessa direção de ajudar pessoas que já estão perdendo um pouco a serenidade, o equilíbrio dentro desse tempo. E a religião precisa ser, de fato, esse ente social, e mais do que isso, essa comunidade de fé portadora de esperanças, portadora de sentido. Não é agora a hora de a gente ficar batendo muito na tecla de regras ou de exigências ou de fardos jurídicos ou canônicos. Agora é hora de a gente abrir os braços, acolher, escutar, trazer para perto, mesmo que esse perto seja o virtual, mas trazer para perto e ajudar as pessoas a redescobrirem o sentido da vida pessoal, da vida coletiva, da vida do planeta. Eu penso que nós não podemos entrar num caminho onde o desespero, onde a treva, onde a desesperança vai se instalando. Não, a igreja tem que ser essa portadora de esperança, de utopia, de um outro mundo, um outro tempo possível, e isso o nosso tempo pascal nos faz acreditar e professar com beleza. Virão outros tempos, Se esse é o tempo, digamos, sombrio da paixão, virá certamente o tempo glorioso e luminoso da Páscoa. Então, eu penso que agora é hora de a gente rever um pouco, primeiro que a experiência da paixão faz parte da trajetória humana, pessoal e coletiva. Mas, ao mesmo tempo, também a experiência pascal, a experiência que suscita a esperança, suscita o tempo vindouro, suscita o pós. Isso também tem que estar conosco, tem que fazer parte não só do nosso discurso, mas da nossa fé. Esse tempo vai passar, porque a existência humana é uma existência pascal, de uma existência de passagem. Não estamos nunca no mesmo tempo definitivamente, estamos em tempos que são sempre tempos pascais, isto é, depois desse momento virá um outro momento, e temos que aprender lá, no outro momento, com aquilo que esse momento nos ensinou. Eu sempre digo que, diante da pandemia, a gente pode fazer perguntas erradas para Deus, por exemplo, por que isto? Por que comigo? Por que com os meus? Por que com essa geração? Para mim, são perguntas erradas. Perguntas certas seriam, por exemplo, o que isso nos ensina? O que essa situação me leva a repensar sobre a minha história pessoal e coletiva? O que eu, de fato, preciso me converter, ou de que eu preciso me converter dentro desse cenário, dessa situação? Então, é preciso aprender de cada situação. Me lembro bem, inclusive foi um tema que eu insisti na pregação do domingo
de Ramos e da Paixão, ali a oração inicial daquela missa dizia: ajudai-nos a aprender os ensinamentos da paixão. Aprender os ensinamentos da paixão. Penso que esse tempo aqui também nos leva a isso, a aprender com o ensinamento que este tempo nos obriga a digerir, a elaborar. A pergunta certa é: o que esta pandemia nos pode ensinar? Como é que nós devemos sair dela de maneira que haja conversões pessoais, institucionais, eclesiais, pastorais, evangelizadoras? Essa pandemia pode ser estimuladora de muitas e importantes conversões que faremos a partir dela e depois dela. Esse é um outro elemento importante. Um outro elemento ainda que a pandemia nos tem ensinado é a recuperação, a redescoberta da igreja doméstica. E temos batido muito nessa tecla, né? Agora estamos vivendo talvez a experiência original, primitiva do cristianismo, que começou pequeno, que começou em casa, essa categoria bonita que o Vaticano II recuperou, né? Lá na Lumen Gentium, sobretudo, lá no Lumen Gentium número 11, ali se fala da família como igreja doméstica. Isso tem sido uma tônica na pregação deste tempo. E quando se fala de família como igreja doméstica, há muitas coisas que se recuperam. A primeira delas, digamos assim, é esse lugar de educadores da fé, este lugar sacerdotal dos pais, pela força do batismo deles, né? O pai e a mãe como catequistas, como educadores, como sacerdotes, pela via batismal da sua pequena família, da sua pequena comunidade. Isso aqui tem sido um elemento muito bonito, né? Sabemos também, e isso não pode ser desconsiderado, que há também nesse tempo situações graves de violência doméstica, já que estão mais dentro de casa, né? Se já havia digamos assim, um movimento presente e às vezes crescente dessa violência doméstica, a gente sabe pelos números também que ela tem aparecido em números maiores agora nesse tempo, já que estão todos reclusos em casa e esse item negativo pode também aflorar. Mas não ficando neste item, que é preocupante, mas saindo dele, é também verdade, então, que muitas famílias souberam reaprender a rezar juntas, reaprender a pequenos momentos de estar à mesa, porque antes isso não era tão fácil, não era tão possível, já que muitas famílias estão vivendo o isolamento social praticamente em todos os seus personagens, né? Não tem aula nas escolas. O pai ou a mãe que trabalhavam antes estão agora mais em casa. Então, se recuperaram muitos elementos importantes da convivência familiar, né? A oração, o estar juntos no almoço, estar juntos no café ou no jantar, né? Momentos de estar juntos até para assistir alguma coisa na TV. Né? Esse tempo colocou a família mais numa experiência de vivência mais comunitária e mais global daquele pequeno núcleo. Isso aqui, sem dúvida alguma, é algo positivo que esse tempo tem nos ajudado a perceber. Mas, repito, insisto, e acho que é importante, há também elementos negativos que, no pós-pandemia, se não agora, nós precisamos estar atentos a esses elementos. Um deles é exatamente essa questão da violência doméstica, é a questão, às vezes, da incompatibilidade de convivências, mesmo sem agressão, mas, às vezes, uma grande dificuldade da convivência do casal ou do casal com os filhos ou dos irmãos entre si. Quer dizer, há de se aprender também nesse tempo a conviver, sobretudo a conviver com o nosso grupo básico, nosso grupo primitivo, que é a nossa família de origem. Acho que esse é um elemento também importante. Um outro elemento, Adilson e queridos irmãos e irmãs, que nosso tempo também nos obriga a pensar, acerca daqueles que sofrem mais. Por mais que a pandemia seja assim um elemento bastante universal, global, por isso que é pan, né? Está em toda parte.
É verdade que também não são iguais os modos de afetação da pandemia. Há aqueles que sofrem mais os efeitos negativos dela. E aqui, sem dúvida, estamos pensando nos mais pobres. A pandemia, digamos assim, tem trazido à tona, não é, uma vulnerabilidade social, entre aspas, uma periferia humana muito mais fragilizada do que nós podíamos imaginar antes. E para além disso, eu penso que é um dado novo e até também preocupante. Bom, os pobres que, ao longo do caminho, aprenderam a pedir e a receber ajuda, esses não vão ter dificuldade agora de pedir e de receber ajuda. Me preocupam aqueles que não tinham vivido ainda essa experiência. Talvez profissionais, né, famílias que estavam bem, que iam bem, que tinham a sua estabilidade e que essa estabilidade se perdeu agora. Então, acho que para esse pai, para essa mãe, para essa família, se apresentar para pedir uma ajuda, aqui há um elemento, talvez até humano, né, que bloqueia isto. Meu medo, eu tenho percebido que já há famílias que estão passando dificuldades e que não se abriram ainda a expressar isto. Por isso eu tenho dito para os padres aqui, nas reuniões que a gente tem feito, para estarem atentos, né, às lideranças, às famílias da comunidade que ele conhece bem, porque muitas talvez não vão se antecipar para pedir uma ajuda. Ou vão fazer isso quando a coisa já estiver, digamos assim, bastante grave. Quando a fome já tiver batido a porta ou os recursos chegaram ao seu limite total. Então, precisamos estar atentos aos mais pobres, né? E aqui eu estou pensando assim naqueles que já são assistidos regularmente, seja pela igreja, pelos organismos da igreja que cuidam deles, né? A Sociedade São Vicente de Paulo, por exemplo, tem sido uma ajuda grande, não só no sentido de acompanhar, mas também assim, de estar próxima para saber quais são outras demandas para além da cesta que se possa levar toda semana. Então, há organismos também da sociedade civil que estão se organizando. Uma coisa bonita aqui em Divinópolis, que a gente tem percebido, né? Não só aqui na cidade, mas também na diocese, são as iniciativas de grupos de igreja, de grupos de sociedade, de empresários, de amigos do bem, que estão se organizando para receber e distribuir cestas básicas, roupas, remédios. Então, eu percebo que a pandemia tem nos exercitado nessa capacidade e nesse exercício da caridade, né? Eu penso que o nosso povo brasileiro, mineiro também, enfim, é um povo extremamente solidário. Às vezes precisa de alguém para puxar a fila, alguém para coordenar o trabalho, alguém para administrar a coisa. Mas tem se mostrado um povo muito solidário, né? Aqui em Divinópolis, a iniciativa nem foi da igreja, nós entramos como parceiros, mas um grupo de pessoas, né, empresários e também pessoas de outras classes sociais, esse grupo se uniu e já está trabalhando no sentido de conseguir, em princípio, 20.000 cestas básicas. Já chegaram a mais da metade. Já houve um primeiro momento em que elas foram distribuídas, agora estão num segundo momento de redistribuição. Então, percebam, numa cidade aqui, como Divinópolis, em torno de 230.000 habitantes, né? Uma campanha assim que motiva, essa aqui é só uma delas, motiva a população a uma experiência de ajuntamento de 20.000 cestas, é um elemento extremamente positivo na minha leitura. Sem contar outras coisas que a gente percebe, né? Também o trabalho em relação ao banco de sangue, que está bastante baixo, isso está nos levando também a um trabalho efetivo, até sei de outras igrejas também fazendo isso, né? De doadores de sangue. Então, esse cuidado com os mais pobres, né? Esse exercício da solidariedade, né? Envolvendo vários atores da sociedade, a igreja às vezes tomando iniciativa, outras vezes sendo parceira, isso aqui tem sido um elemento muito bonito. Inclusive, eu não sei se já está no site do Regional Leste 2, a comissão sócio-transformadora do Regional produziu um vídeo
né, assim, institucional, bacana, uns 10, 12 minutos, onde as várias pastorais sociais mostram o que estão fazendo nesse tempo de pandemia. Então, tem sido muito bacana, né? Ali as várias pastorais, né? Da sobriedade, do menor, da criança, da terra, carcerária. Então, os vários segmentos ligados à comissão sócio-transformadora fizeram um vídeo mostrando o que cada pastoral tem feito nesse sentido de atender às demandas da pandemia. Então, é um vídeo bacana que mostra um pouco também o nosso modo de reagir diante desta situação como Regional Leste 2. Agora, é importante que a gente entenda que nós temos que avançar para além do assistencialismo. Nós temos que pensar, talvez, propostas mais estruturantes, repensar modelo de sociedade, repensar, né, digamos, os efeitos, né, de um tempo onde o capital, onde o lucro, onde, digamos assim, a grande estrutura tem ganhado precedência sobre o trabalhador ou sobre a dignidade humana. Temos que pensar coisas um pouco mais amplas. A reflexão não pode ser só no sentido de organizar campanhas periódicas. Temos que avançar também para uma compreensão de uma sociedade que tem que repensar-se em muitos dos seus critérios de organização e de estruturação. Bom, uma outra coisa que também nós vamos percebendo que tem gerado grandes dores, né, aqui também entre nós, mas sobretudo onde a morte pelo Covid-19 se instalou ainda de maneira mais agressiva, o sofrimento das famílias em relação aos velórios, né? A presença da igreja ali como aquela que ritualiza a morte, né? Que ajuda a penetrar esse mistério aí da morte e da ressurreição. A gente percebe quão dolorosa tem sido a experiência de famílias que têm que sepultar os seus sem assisti-los ali naquele momento, sem fazer aquilo que julgavam que fosse importante. Então, até nesse item também, aí esse texto da análise de conjuntura eclesial menciona isso também, eu tenho insistido aqui com os padres para fazer aquilo que é possível fazer. Pode ser que, às vezes, se é uma morte mesmo de coronavírus ou por coronavírus, às vezes haverá várias restrições, às vezes nem um velório, mas o acompanhamento, se possível, ali do velório, se é por outras causas também, até porque temos que entender que as outras causas de morte continuam, né? E, senão a gente podemos colocar tudo no mesmo pacote e até aquele que morreu de velhice não vai receber assistência porque estamos num tempo de não dar assistência. Não, não se trata disso. Nós temos que estar atentos e perceber que muitas situações, muitos velórios podem ser momentos mesmo de uma oração, mesmo que breve, e aqui não é o tempo nem o tamanho da celebração que conta, mas é a presença da igreja ali, uma pequena oração, uma presença afetiva da igreja naquele momento difícil. Mas é importante também que a gente vá percebendo que, para além daquela morte ou daquele sepultamento feito de modo tão diferenciado e às vezes tão agressivo, é preciso que haja um acompanhamento dessas famílias, né? Às vezes uma visita mesmo, um contato telefônico. É preciso manter com essas famílias, diante da experiência da morte, um zelo pastoral, uma atenção pastoral, que eu acho que são muito oportunos aqui nesse momento. E, assim, um outro item ainda que nós podemos pensar um pouco e falar um pouco é sobre a volta, né? Quando é que, essa é a pergunta que todo mundo faz e que a resposta não vem tão rápida. Quando é que vai voltar? Quando é que as coisas vão voltar à normalidade? Bom, primeiro a pergunta é, haverá normalidade? Acho que nós temos que, se a normalidade for voltar ao que era antes, isso aqui nunca existiu e nem pode existir. Nós temos que aprender e avançar com novas formas de evangelizar, de conviver, de nos responsabilizar coletivamente. Então, se a normalidade for voltar ao que era antes, bom, nunca houve normalidade nesse sentido. Mas quando é que as coisas vão assumir o seu ritmo, digamos, cotidiano, de celebrações, de encontros e tal? Bom, é uma resposta difícil, até porque cada lugar, cada região, cada diocese, né, cada regional vai ter que ver um pouco como é que a pandemia está crescendo ou diminuindo ali no seu espaço geográfico. Então,
Então, é preciso estar atento a isso, né? Acho que esse processo de abertura vai exigir muito cuidado, muito respeito e, sobretudo, muita atenção a cada lugar, a cada momento. De modo que nós tenhamos com clareza, e para mim isso é o que importa, a primazia da vida. Não se trata simplesmente de abrir porque todo mundo abriu, porque todo mundo está fazendo. Não se trata de fazer igual. Se trata de, respeitando a vida, né, fazer um caminho de volta, um caminho muito marcado pelo diálogo com as autoridades civis, né, municipais, sanitárias, e um diálogo com os diversos setores da sociedade, com as diversas cidades de uma diocese, com as diversas paróquias de uma cidade, porque aqui se trata de criar comunhão. Isso aqui é muito importante. Eu penso que ninguém deve sair na vanguarda de eu fiz primeiro, eu comecei primeiro. Isso aqui não serve, isso não presta, isso não cabe aqui. Se trata de um trabalho, né, coletivo, responsável, dialogal, onde aos poucos as coisas vão podendo voltar à sua normalidade também celebrativa, litúrgica, evangelizadora, como nós estávamos fazendo um caminho antes desta pandemia. Bom, caminhando aqui um pouquinho já para o final da minha fala, só sinalizando, né, ainda 1 ou 2 pontos, mas eu acho importante também a gente trazer à tona algo que, na perspectiva da igreja, nós temos que estar atento a este item. E até fico nele como último, porque já estamos aqui há 42 minutos. Mas o que eu quero dizer? Não devemos entrar no falso dilema entre escolha da preservação da vida ou da economia. Não podemos ir nessa direção, isto ou aquilo. Não podemos, né? É importante frisar isso, que esta oposição não pode estabelecer o nosso critério de voltar quando ou voltar como. A preservação da vida e o cuidado da economia não estão em contraposição. É verdade que a vida humana tem que ter a sua primazia, a sua centralidade, mas a vida humana ela está sendo cuidada em si, em vista de manter um sistema e um regime de organização social e econômica, mas não adianta nós termos também uma economia que vai voltando forçosamente ao normal, né, e correndo e colocando em risco grandes coletividades, sabendo que essa economia que está voltando ao normal está colocando em colapso aqui a vida humana, a saúde pública. Nós não podemos colocar uma coisa contra a outra. Para pensar qualquer tipo de ação, seja eclesial ou seja social, nós temos que ter sempre presente essas duas coisas, levando em conta que a centralidade da pessoa humana está acima do lucro, está acima dos critérios econômicos, porque uma comunidade humana adoentada, debilitada, derrubada por pandemia, não será capaz de mover nenhuma economia. Então, aqui se trata, de fato, de uma primazia da vida sobre a estrutura, sobre a economia, sobre o lucro, enfim, mas é preciso dialogar muito sobre esse binômio, de modo que não haja aqui uma primazia errada da economia sobre a vida. Eu acho que são alguns elementos, Adilson e demais irmãos e irmãs, que partilhamos aqui, né? E agradeço também a vocês pela escuta, pela partilha. Vamos, então, ouvir um pouco também o que vocês apresentam como questões e acréscimos a esta reflexão. Muito bem, Dom José. Muito boas suas palavras, realmente coaduna com aquilo que nós também pensamos aqui na nossa instituição. Tem algumas colocações, algumas perguntas aqui. Tem duas aqui que são bem parecidas, vou juntar as duas aqui para o senhor. Uma é o seguinte: como equilibrar as ações presenciais e a distância pós-pandemia para não perder e relaxarmos da espiritualidade? E continuando, como continuarmos a viver em comunidade e não ser excludente na retomada das atividades litúrgicas? Então, são parecidas aí. Sim, eu penso que, levando em conta a natureza do nosso grupo, isto é, somos igreja, a primazia certamente nossa é a primazia do espiritual.
Quer dizer, aqui não se trata de a gente abrir mão de certos elementos em vista de perdermos nesse item, que é o item que identifica a nossa atividade no mundo. Como igreja, nós somos exatamente portadores, como eu lembrava, de um sentido, de uma esperança que nos vem do alto, que vem de Deus, que vem da fé, que vem da revelação. Então, se nós tivermos que usar, seja das plataformas digitais, ou mesmo tivermos que incrementar na pós-pandemia uma atividade presencial diferenciada, esse aqui tem que ser o foco. Não é para a gente mostrar que damos conta de lidar com mídias ou com tecnologias, não é para mostrar que nós saímos vivos da pandemia e continuamos o que fazíamos antes. Não, mas o foco primordial, seja para continuar nas mídias depois, seja para retomar uma atividade pastoral evangelizadora diferenciada, o foco primordial tem que ser este: levar as pessoas a uma experiência de Deus que dê sentido às suas vidas. Na minha leitura, eu imagino que no pós-pandemia, como eu lembrava, eu penso que essa experiência de Deus, ela precisa voltar a ser uma experiência comunitária, presencial, porque é exatamente aí que está, digamos, o primordial, o distintivo da fé. A fé cristã é uma fé comunitária, se expressa ali. O eu creio desemboca no nós cremos. Então, é importante que, nesse período pós-pandemia, nós nos exercitemos grandemente, pelo menos no primeiro momento, para educar nossas famílias e comunidades para o exercício presencial da fé. Porque a nossa fé se expressa ali, né? Esse lugar virtual, ele é extraordinário, né? Ele pode continuar existindo, sim, como meio extraordinário, desde que a primazia seja do presencial, do físico, da assembleia que se reúne, encostamos uns nos outros, nos abraçamos, damos um abraço da paz, comungamos do jeito que nós queremos comungar, mas é ali, é uma assembleia presencial. Isso aqui é uma coisa. A segunda questão, me desculpa, mas eu só não... Estavam juntas, né? Como continuarmos a viver em comunidade e não ser excludente na retomada das atividades litúrgicas. Sim. Inclusive, assim, eu penso que um outro elemento importante aí, nós vamos ter que aprender também desse tempo e reconsiderar até algumas formas de continuar a ação pastoral. Por que eu tenho que trazer, às vezes, lá da periferia ou de um ponto distante da matriz para a matriz aqui da minha paróquia, alguém que poderia ser preparado à distância, por exemplo, para o batismo ou para um curso de formação sobre alguma matéria? Isso aqui pode ser feito aqui, a partir da matriz, e com aqueles que estão mais distantes, que poderiam estar lá participando, inclusive interagindo, como nós aqui, daquela formação. Nós temos que agora ampliar. Nós aprendemos que nenhuma assembleia precisa ser só presencial. Ela pode ser presencial e virtual ao mesmo tempo, levando em conta que todos vão poder participar igualmente. Num encontro formativo, por exemplo, né? Ali onde estão 10 pessoas que vão interagir ali naquele espaço, naquela sala, esse encontro vai poder ser igualmente participado, interativamente, por quem está lá na periferia e vai poder escutar a fala, fazer uma pergunta e ser respondido naquele momento. Então, eu penso que agora aprendemos que a nossa ação pastoral, evangelizadora, ela não tem que ser presencial ou virtual. Ela pode ser as duas coisas, até deve ser as duas coisas, levando em conta que nesse lugar aí, nesse elemento tecnológico de comunicação à distância, vamos incluir muitas pessoas que vão estar, entre aspas, conosco naquele momento, com a mesma efetiva participação, mas online. Então, aprendemos que o caminho futuro precisa, digamos assim, circular nesses dois lugares, sem que seja um ou outro, mas os dois podem vir juntos. O senhor colocou em um texto do senhor alguns dias atrás que quando o sacerdote, por exemplo, está recebendo a comunhão, nós também estamos, dado que somos membros do mesmo corpo. E eu concordo com isso, a gente não pode acomodar e ficar agora ad eterno, né? Deixando só a cabeça receba, claro. Uma outra... Pode falar.
Não, inclusive uma coisa interessante a isso, né? Ali não se trata de nenhum tipo de seletividade. Ah, então, já que é assim, então vamos eleger alguns para comungar, já que basta que uns comungam pelos outros. Bom, primeiro não se pode perder a ideia do corpo místico de Cristo. De fato, somos um corpo só e tudo afeta o corpo todo, o bem e o mal, a comunhão recebida ou a comunhão não recebida. Depois, se mais membros do corpo comungam, então certamente o corpo se enriquece ainda mais, se fortalece ainda mais. O fato de sermos agora poucos comungantes, isso garante ao corpo a energia vital, espiritual que o corpo precisa. Mas se voltarmos como antes, né, a uma comunhão que milhares e milhares de outros irmãos tomam parte nela, isso vai dar vigor ainda maior ao corpo. O importante não é criar essa ideia seletiva, então vamos continuar elegendo alguns para comungar e outros de fora, mas é mostrar que, sim, a comunhão de um só alimenta a igreja. Mas se todos comungamos, a igreja certamente vai ser mais forte e mais imune às doenças do mundo. Isso mesmo. Bom, mais uma aqui, Dom José. Nessa perspectiva de retomada gradual do período pós-pandemia, qual que seria a orientação da diocese ou do senhor como o bispo em relação aos voluntários que trabalham nas paróquias e que, eventualmente, podem não se disporem a retornar neste momento com as atividades presenciais? Ou seja, como manter esse grupo motivado e, ao mesmo tempo, compreendendo essa situação? Sim, eu penso que, sobretudo levando em conta o voluntariado, nós vamos que ter aquilo que o texto também sugeria, muito diálogo, muito diálogo. Levando em conta que esse tema de pandemia vai sim afetar de modo diferenciado cada pessoa, cada mente, cada coração, né? Se eu vou ter pessoas que de fato vão querer voltar logo, até para se ocuparem também das atividades que antes davam sentido à sua vida, né? Haverá também pessoas que por medo ou até por restrição mesmo, ou até por estarem em grupos de risco, vão voltar mais gradualmente. Para mim aqui a palavra é essa, diálogo. Né? Diálogo no sentido de ajudar cada um a perceber um pouco a sua hora de retornar e até perceber também que o retornar com segurança é importante para todos, né? Isso aqui é uma coisa. Agora, é certo que nós não temos também nas mãos todas as consequências negativas desse processo, né? Podemos ter pessoas que nesse momento viverão uma fragilidade tão grande, um desequilíbrio tão grande, que vão ter dificuldades para voltar mesmo. Talvez até não voltem, em vista dos, entre aspas, dos estragos que isso pode ter causado na vida, na mente, no coração, no psicológico daquelas pessoas. Para mim, Adilson, irmãos, irmãs, nós vamos ter que dialogar muito, vamos ter que ajudar cada um a fazer esse caminho da volta, e penso que essa vai ser uma das nossas fadigas. Nós teremos uma fadiga de trazer de volta aqueles que vão estar com medo e não querem voltar, trazer de volta aqueles que estavam fazendo um caminho espiritual, digamos assim, incipiente, né, inicial, e que se perderam logo aqui nesse princípio e perderam, portanto, o ritmo da volta. Então, vamos ter que fazer fadiga, sim, seja em relação aos voluntários, seja em relação aos fiéis. Agora, penso que esta já é uma demanda da pandemia. Vai nos obrigar a um relance de esforços para ajudando cada um a voltar no seu tempo, a não perder ninguém. Ok. Tem uma aqui do irmão Antônio. Ele falou assim, ó, eu não entendi quando o senhor fala do pós-pandemia. Primeiro parar o virtual para depois voltar com ele? Irmão Antônio, eu percebo que, olhando um pouco a prática, sobretudo daqueles que entenderam, porque a gente sabe que até hoje tem gente que não entendeu esse online, que resiste a ele, que é mesmo a celebração presencial e resiste a qualquer outra forma que não seja essa. Mas aqueles que entenderam a celebração online, que têm dado conta de participar com atenção, com piedade das celebrações, que têm feito a sua comunhão espiritual, um risco é aquele de se assentarem nesse lugar. Tipo assim, isso valeu até agora? Então, continua valendo. Por que agora o padre quer que eu volte? Por que agora o bispo quer que eu volte para a comunidade? Se valeu até aqui, continua valendo. Então, eu penso que nós vamos ter que lidar com essa dimensão
ordinária e extraordinária. Porque o ordinário é estar lá. É a comunidade reunida no nome de Jesus. O extraordinário é essa assembleia virtual que nós constituímos em vista da pandemia. Então, a minha ideia, o que eu tenho refletido um pouco, né? Claro que aqui não se trata de nenhuma legislação, mas se trata de uma reflexão. Mas eu penso que nós vamos ter que ensinar o nosso povo a sair desse extraordinário, que é o vivido por via virtual, e retomar a vida ordinária na comunidade, na igreja. Por isso que eu acho talvez um corte, por algum tempo, também nem sei qual o tempo, mas um corte com essas celebrações virtuais, para que a Assembleia deseje estar junta na igreja, celebrando, pode ser que seja pedagogicamente, didaticamente importante, para não continuar que no mesmo nível aqueles que agora estão convocados a estar na comunidade presencial. Muito bem. Está me ouvindo, irmão? Dom José? Eu estou ouvindo. Tá. Uma outra pergunta aqui do Heitor. Qual a posição da igreja para com aqueles que já adoecem pela falta do alimento espiritual? Sim, a gente sabe que esse tempo tem trazido, sim, eu não tenho dúvida disso, um enfraquecimento espiritual. Até porque, cá para nós, irmãos, não é tão fácil tomar parte numa celebração virtual. Se eu estou em casa, aqui nós parece que estamos tranquilos, né? Cada um no seu espaço, tranquilo, atento à telinha e tal, né? Mas para quem está no cotidiano da vida e tem que parar 1 hora, 45 minutos para assistir uma missa na TV ou mesmo na internet, não é o mesmo nível de participação, não há o mesmo envolvimento, a atenção não é a mesma. Às vezes tem uma criança aqui fazendo barulho, é a porta que bate, é a campainha que chama, é o telefone que chama. Não há o mesmo grau de participação, de afeto, como temos na igreja, onde desligamos o celular, onde o barulho interno não incomoda tanto, onde estamos todos voltados para a mesma ação litúrgica. Então, assim, eu sei que há uma fragilidade espiritual que nós vamos ter que responder a ela também depois. Isso é certo, né? Agora, este é o modo possível. Esse modo online, essas celebrações virtuais, é um modo possível. Ou nós vamos por esse caminho, ou não temos outro caminho agora. Nós temos que torcer para que isso de fato passe, para que voltemos gradativamente às celebrações presenciais, que de fato retomemos o valor e a importância da comunidade, né, do estar juntos, é ali que o Senhor se manifesta a nós, mas é certo que nesse tempo que nós não escolhemos, nem eu, nem ninguém, nesse tempo temos que usar do que podemos. Nós não escolhemos a pandemia, mas desejamos ardentemente sair dela, de modo que aí entremos num trabalho pastoral evangelizador que seja de fato de cara a cara, de pegar na mão, de visitar em casa, de enxugar a lágrima do outro, de ter uma proximidade que não contamina e que não nos afasta. Temos que chegar a esse ponto. Mas não dá para esperar passar esse tempo sem nada para voltar depois. O estrago seria muito maior sem esse cuidado virtual que damos agora. Dom José, nós temos mais 3 perguntas, podemos fazer ainda, porque já falta só 1 minuto, podemos? Podemos. Muito bem. O padre Paulo aqui nos pergunta, para pós-pandemia, já está se pensando num plano de acesso à paróquia? Por exemplo, tem escolas já pensando em colocar pontos de álcool gel, de trocar de roupa, trocar o calçado, outras coisas. A paróquia, a diocese, tem pensado alguma coisa aí aqui ou no Brasil? Inclusive em conversas com secretarias municipais de saúde, né, ou então com a vigilância sanitária, a volta gradativa vai exigir isto, como está acontecendo agora na Itália e em outros lugares, né? Então tem que começar com grupos pequenos, com higienização dos espaços entre uma celebração e outra, a multiplicação de celebrações, se antes eram 2, vão ter que passar para 4 ou para 6, para que mais pessoas possam, aos poucos, participar daquelas celebrações,
né? Entrar por uma porta e sair por outra, né? O álcool gel, né? Até aconselhar que não se toquem tanto nos bancos ou nas coisas que por acaso encontrarem lá dentro da igreja, né? Enfim, vão ter que fazer um aprendizado. Agora, não dá para voltar como se não tivesse acontecido nada. Temos que voltar, sim, com os cuidados, com a máscara, com o álcool, com a distância, né? Com o controle de pessoas. Não dá para ter uma assembleia litúrgica com igreja lotada. Se trata agora, sim, Padre Paulo, de a gente ter e respeitar os critérios que as autoridades sanitárias vão dar, como estão dando, né? Acho que não dá para comparar, eu sempre digo isso, não dá para comparar a volta à igreja com a volta do comércio. Se eu vou ao supermercado, eu vou ficar 15 minutos lá e vou embora. Se eu vou à farmácia, se eu vou ao açougue, eu fico lá 10 minutos, 5 minutos e saio. Agora, na igreja, não. Na igreja, nós estamos lidando com um público diferenciado, num espaço limitado, por um tempo razoavelmente considerável, né? Meia hora, 40 minutos, uma hora, né? E num lugar que pode ser o próprio lugar receptor e guardião de vírus que podem passar para pessoas que passarem por aquele lugar ou tocarem aqueles lugares. Então, a atividade religiosa, para mim, ela tem elementos diferenciados do resto da sociedade, né? Então, aqui nós temos que ter mais cuidado ainda. Se tem que ter álcool para entrar no supermercado ou na farmácia, aqui nós temos que ter muito mais cuidado, porque vamos entrar, ficar um tempo com pessoas diversas e tocar em muitos ambientes, em muitos lugares. No banco, na porta ou em algum lugar qualquer que a gente vai encostar para poder estar na igreja. Então, aqui isso vai exigir cuidados maiores do que o supermercado. Por isso, não dá para comparar. O supermercado abriu, a farmácia abriu, por que a igreja não abre? Estamos num ambiente totalmente diferenciado. Até pelo tempo que vamos ficar ali. Porque, de fato, não dá para fazer uma missa seca de 15 minutos, e acho que até faria mal se fosse celebrada assim. Nós temos que ter também um certo tempo razoável para celebrar uma missa que responda às nossas necessidades espirituais. Talvez reconfigurar os espaços, layout dos bancos, né? Comunhão A receber distância, nas né? 3 mãos. pessoas em cada banco, enfim. Onde aos pouquinhos isso já está acontecendo, seja aqui nas equipes de celebração, que às vezes tem ali 8, 10 pessoas, ou em lugares fora daqui, onde isso já recomeçou, tem que ser assim. Senão, podemos ser culpados de uma segunda onda, ou até mesmo de uma ação irresponsável que ajudou a propagar ainda mais o vírus ali naquela comunidade, naquela paróquia, naquela cidade. Sim. Mais duas, então. Como falar do dízimo sem parecer falta de sensibilidade à crise econômica que estamos vivendo também? Interessante isso. Nas reuniões com os padres aqui, eu tenho perguntado sobre isso também. Alguns lugares, sim, o dízimo caiu, até porque as pessoas não foram à comunidade e tal. Em outros lugares, as coisas se mantiveram. É interessante essa consciência. Eu percebo assim que houve um trabalho anterior bacana, conscientizador, das pessoas quererem ir, e às vezes vão às secretarias que estão abertas em algum pedaço do dia, algumas do dia todo, para levar o dízimo. Então, assim, um trabalho bem feito antes já está mostrando seus frutos aqui para nós. E aquelas paróquias que hoje já mostram dificuldades financeiras, é porque também ou não tinham um trabalho efetivo do dízimo, ou a consciência dessa entrega não era de fato assim tão madura, tão regular. Então, aparecem essas dificuldades. Mas hoje, no mês de maio, né, eu não tenho, assim, digamos, paróquias aqui que falaram assim, nossa, houve uma diminuição radical, tremenda, que impossibilitou os nossos custos mensais, né? Então, não houve. Para mim, isso é sinal de uma boa consciência do dízimo. E sinal de que isso deve continuar. E até, acho que, Adilson, abrindo outras formas de participação e de entrega do dízimo. Eu penso que, sem empobrecer a dimensão de entrega, nós tínhamos que pensar em formas talvez mais tecnológicas de recebimento do dízimo. Talvez, né, por via de banco, como alguns lugares já fazem,
desconto automático na conta, enfim, e criar outras formas na comunidade de valorizar esse dizimista. Ele não foi lá entregar, mas ele pode ser valorizado, né, sendo lembrado no seu aniversário, sendo lembrado na missa mensal do dizimista, sendo agradecido lá na celebração. Enfim, nós tínhamos que aprender que talvez nesse tempo em que há muitas formas de devolução de valores, talvez aquilo que hoje é possível fazer para outras coisas, também trazemos isso para o dízimo, mas sem perder, de modo que não fique uma entrega obrigatória, compulsória, automática, mas temos que criar na comunidade, para esse dizimista que optou por um trabalho ou por uma técnica bancária moderna, recuperar o nome dele, a pessoa dele, a entrega dele lá na comunidade. Sim, semana passada, ou atrasada, eu assisti uma missa do norte, lá do norte do país. E lá na tela da TV tinha um QR Code, onde aproximava o celular, fazia leitura e apareciam os dados já daquela paróquia para depositar na conta bancária dele. São formas, Então tem que aprender com isso. Agora, claro, eu sempre digo, não podemos transformar o dízimo numa entrega automática. Há de se criarem formas criativas de trazer o nome desse dizimista para a celebração, para a comunidade, para o painel da comunidade, onde isso for feito, enfim, para não ficar apenas uma retirada mecânica que o próprio dizimista nem sabe quando é que foi feito. Mas é preciso criar, nesses lugares onde há outras formas de entrega do dízimo por via bancária, cartão de crédito, de débito, outras formas, criar uma forma na comunidade de valorizar esse irmão e o seu dízimo. Sim. Bom, Dom José, olha, em nome do Axis, né, nós agradecemos ao senhor que se colocou disponível para esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, a todas as pessoas que participaram com a gente de todo o Brasil, e que Deus continue abençoando, iluminando, conduzindo o senhor nesse pastoreio que eu posso vivenciar aqui de perto, né, tem essa graça de conviver com o senhor e perceber que realmente o que o senhor fala, o senhor pratica. E paz para o senhor ir para as falas finais desse nosso encontro. Bom, agradeço a você, Adilson, né? Não só por esse programa, mas também por todo o seu empenho aqui na Paróquia de Santana, na Diocese, né? Você foi membro aqui do nosso Conselho Econômico Diocesano, né? Então isso é bacana, é a presença de leigos também no nosso Conselho Diocesano de Economia, de Administração. Então há uma presença bonita sua e de outros tantos, milhares de outros leigos aqui na nossa vida diocesana. Isso é uma graça, isso é um dom maravilhoso. Também agradecer aos irmãos e irmãs que estiveram conosco. As coisas boas vamos partilhar assim, né? Aquilo que for possível também da parte de vocês, né? Partilhar comigo e com os outros irmãos e outras igrejas também das experiências boas, bonitas, valiosas, exitosas que vocês estão vivendo aí. Partilhe isso conosco. Esse meio aqui é um meio fantástico de partilhar as coisas boas que fazemos e peço que rezem por mim, né? Na próxima segunda-feira, dia 25, eu completo 6 anos de ordenação e de posse aqui na Diocese de Divinópolis. Eu sou desse clero, já estou aqui como um cristão batizado há 52 anos, né? Como padre há 27 e como bispo há 6. Então, rezem por mim também para que Deus nos ajude a cuidar dessa igreja aqui com ternura, com critério, com misericórdia e com muito amor, porque essa é a condição para cuidar do rebanho do Senhor. Que o nosso pastoreio seja, como diz Santo Agostinho, um serviço de amor. Amém. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau, pessoal.